Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, @isanovasrodrigues. E, aliás, eu quero vê-los por lá, ok? Nesse vídeo aqui, nós vamos fazer a análise de mais um poema do livro Alguma Poesia do Carlos Drummond de Andrade, que faz parte do vestibular da FUVEST. Aliás, eu tenho recebido muitos pedidos para colocar mais vídeos com análises desses poemas aqui, desses livros, e sair do óbvio. Então, o poema que eu escolhi hoje foi para sair do óbvio. É o poema considerado um dos mais difíceis aqui desse livro, um poema muito enigmático, muito hermético, e é o poema que fecha o livro, ok? Então, vem comigo para essa análise. Aliás, eu quero que você aproveite essa oportunidade, aproveite este vídeo para colocar nos comentários outros poemas desse livro aqui que você gostaria de ver no canal, tá bom? E eu vou fazer o possível para atender a todos os pedidos. Bem, como eu falei para vocês, esse poema ele fecha o livro e é muito importante a gente observar a posição do poema numa obra. Não é por acaso, num livro de poemas, o Carlos Drummond e outros poetas também, o que eles fazem? Eles escolhem a posição do poema para formar um conjunto. Então, quando a gente tem aqui nesse livro, o poema que abre o livro é o poema das 7 faces, que é esse aqui. Gente, olha o que eu faço com o meu livro aqui. Nesse poema aqui, o que acontece? Na primeira estrofe, a gente tem um anjo, ele cita um anjo, ele diz o seguinte: quando nasci, um anjo torto, e daí continua, né, desses que vivem na sombra e tudo mais. Mas no primeiro verso do primeiro poema, quando o verso que abre o livro, ele cita um anjo. E quando ele fecha o poema, gente, quando ele fecha o livro, esse poema, o último verso do poema também cita um anjo, diz assim, um anjo batalhador. A gente vai chegar no poema e vamos conversar sobre isso, mas é muito interessante a gente entender que ele abre o primeiro verso do livro, citando um anjo, e ele fecha o último verso do livro, citando um anjo também, tá bom? É muito importante fazer essas relações. Agora vamos para a análise do poema. Como é um poema curtinho, eu vou começar com a leitura do poema, tá bom? E depois eu vou para a análise. Vamos lá. Poema da purificação. Depois de tantos combates, o anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. As águas ficaram tintas de um sangue que não descorava e os peixes todos morreram. Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo apareceu para clarear o mundo e outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador. Vamos lá, que enigma a ser solucionado. E, aliás, por isso que eu escolhi esse poema, como eu disse para vocês. Ele é considerado um dos mais enigmáticos deste livro. Então, o título, né? Poema da purificação. Quem será o purificado deste poema? Então, a primeira estrofe começa com: depois de tantos combates, então a gente tem combate. Combate entre quem? Combate entre o anjo bom e o anjo mau. E o que aconteceu? O anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. Eu quero que vocês, eu vou até grifar com outra cor aqui. Quais foram as atitudes desse anjo bom? Ele matou, ele jogou o corpo do anjo mau no rio. Será que essa atitude condiz com a atitude de um anjo considerado do bem? É estranho, não é mesmo? Vamos parar para pensar. Olha que enigma isso aqui. Então, a gente tem um anjo bom. É um poema que trata do maniqueísmo. O bem e o mal, né? Quer dizer, a gente tem o lado do bem, o lado do mal, que entram em conflito. Só que esse lado do bem, né? O anjo bom, ele tem uma atitude que não condiz com a bondade. Por quê? Porque ele mata. E além de matar, olha que crueldade, ele pega o corpo do anjo mau e joga esse corpo no rio. Então ele tem uma atitude cruel para alguém que é considerado dentro do maniqueísmo o lado
bom da história, não é mesmo? Vamos parar para pensar nisso. Agora vamos para a segunda estrofe. As águas, porque esse corpo ele foi jogado no rio, certo? As águas ficaram tintas de um sangue que não descorava e os peixes todos morreram. Olha só a consequência, essa segunda estrofe mostra a consequência de uma atitude de um anjo que era considerado do bem, e esse anjo que teve uma atitude cruel, que jogou esse corpo no rio. E isso, né, quer dizer, o maniqueísmo, essa luta entre o bem e o mal, e esse anjo que é considerado do bem, mas a gente pode refletir que não é tão do bem assim, que mata o outro, que acaba se tornando o anjo mau, acaba se tornando a vítima da história, né? E a gente tem a consequência de tudo isso. Quer dizer, a consequência, uma atitude ruim, ela reverbera para outros seres que são inocentes na história. E aqui a gente tem os peixes que morrem, que sofrem as consequências de uma atitude de um anjo que era considerado do bem, certo? Então a luta, né, essa luta, esse combate, esse maniqueísmo, ele traz atitudes, ele traz consequências desastrosas. E agora vamos para a última estrofe, que é a estrofe que fecha o poema. E vocês acham que nessa última estrofe nós teremos resposta? E é por isso, gente, que esse poema ele é considerado um dos mais herméticos do livro. Um poema mais difícil, um poema que vai deixar pontas, né? Que não vai solucionar. A gente não tem respostas. Mas vamos então para essa última estrofe. Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde vinha, apareceu para quê? Para clarear o mundo. Então a gente tem aqui um tom de esperança, né? Surge alguma coisa que vai trazer o bem, que vai resolver esse conflito e vai então tirar talvez o maniqueísmo do mundo. Porque vamos pensar no maniqueísmo, será que existe um ser humano, será que existe alguém que seja 100% do bem ou 100% do mal? Será que existe isso? Não. Né? O ser humano, ele não existe um ser humano assim. O ser humano é uma mistura de bem e mal. Então o maniqueísmo, de fato, ele não existe. Quando a gente traz essa questão, né, do maniqueísmo e acaba endeusando um ser humano e colocando ele e dando esse poder para ele de que ele é 100% do bem, é aí que mora o desastre, né? Porque essa pessoa ela adquire o poder a ponto de ter atitudes cruéis. Então o maniqueísmo ele nunca é bom, não é mesmo? Então chega uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo e apareceu para quê? Para trazer esperança para o mundo, para modificar as coisas e tirar o maniqueísmo da sociedade. Mas vamos lá, o que acontece? Outro anjo, vamos mudar a cor aqui, e outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador. A gente tem a resposta? A gente não tem a resposta. O poema termina sem nos responder, porque aparece um outro anjo, um terceiro anjo, que não é nem do bem e nem do mal, quer dizer, não faz parte desse maniqueísmo, né? Que elimina o maniqueísmo, e esse anjo é um anjo que pensa, é um anjo pensante, é aquele ser que vai refletir sobre o lado do bem e o lado do mal, e ele não faz parte disso. E nessa reflexão, ele vai pensar o quê? Nas feridas. Ele vai pensar na ferida do anjo batalhador. E quem que é o anjo batalhador? Será que é o anjo do bem? Será que é o anjo do mal? Será que é algum outro anjo? Será que é quem sofre as consequências? Quem é esse anjo batalhador? Nós não temos a resposta. Mas no fim, o importante desse poema é que ele vai trazer que a purificação é uma tentativa, olha o título do poema, Poema da Purificação. Então existe um ar de esperança, o livro termina com esse ar de esperança, de que algo vai surgir, né, para poder pensar que o maniqueísmo não é bom, a gente não pode endeusar seres humanos, né, e esse poema ele vai finalizar trazendo essa reflexão. Que poema, né? Que poema! Drummond é fantástico. Bem, esse livrinho aqui, gente, eu gostaria... Deixa eu voltar, peraí. Uma análise, então, para sair do óbvio, certo? Ficamos sem saber quem vai receber, quem merece receber essa purificação que o poema promete. Mas termina com esse ar de esperança, assim como eu disse, e eu quero deixar aqui o recadinho, vou reforçar o recado de que você pode, então, colocar nos comentários
outros poemas e fazer pedidos, tá? E eu vou fazer o possível para atender todos os pedidos e trazer aqui para o canal outras análises desse livro tão incrível, como eu amo Carlos Drummond de Andrade, gente. Mas enfim, tchau, tchau, e não esqueçam de curtir esse vídeo. Curtam. Beijo, até o próximo vídeo.